fazer a tua vontade, Pai, ministrar a tua palavra, Senhor, que a partir desse momento não vai ser esse, vai ser o teu Espírito Santo colocando as palavras, Pai, na boca do teu servo, Deus, ó Pai, Deus Todo-Poderoso. Seja feito, Pai, a tua vontade, Pai, através da vida do teu profeta, Senhor. Aquele que ele veio também buscar da parte do Senhor, Pai. Que ele vai estar também levando a bênção dele, Pai amado. Porque tu és fiel, Pai. Aquele que o Senhor chamou para uma boa obra, Pai. O Senhor é fiel para conceder também a bênção e a vitória. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? O motivo de alegria estar aqui nessa casa para falar um pouquinho do amor de Deus, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço o convite, a confiança da nossa irmã Amanda. A missionária Amanda também estava devendo uma visita para ela. Vim pagar, mas ela não está. Mas a gente já falou para ela, eu estou pagando, hein? Agora ela tem que ir lá pagar a visita de volta. Faz tempo que ela chama a gente para vir aqui e a gente nunca dá certo. Aí aconteceu da gente vir e ela está trabalhando, mas que Deus alcance a vida dela onde quer que ela esteja. É uma pessoa que a gente conheceu através da minha mãe, trabalhava com a minha mãe. É uma bênção de Deus. Deus abençoe ela, abençoe essa igreja, o pastor da igreja, abençoe a todos os irmãos dessa casa, amém? Meus irmãos, eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas. Eu vou pregar um tema de uma campanha que nós vamos começar hoje lá na nossa igreja. 2 Crônicas 20. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 12. Vou me basear no versículo 12, mas a gente vai falar desse rei que era tão temente ao Senhor, que era um homem, um ser humano igual a nós, mas Deus pelejou por ele. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, que diz assim, ó nosso Deus, não os julgarás, pois em nós não há forças perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. A igreja pode se assentar. Quando eu cheguei, a irmã já leu logo o Salmo 121. Então eu falei assim, não, então é de Deus. Porque eu não tenho só uma, né? Eu não tenho só uma, então eu falo assim, Deus mandar, eu vou mudar a pregação. Mas quando eu cheguei, a irmã já deu logo o Salmo 121, eu falei assim, então é de Deus. E eu creio que Deus vai falar ao teu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Eu vim aqui como profeta de Deus para a tua vida, então esteja atento ao que vai ser falado, porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade nem para agradar você. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E o que Ele pôr no meu coração para falar, eu vou falar. O que Ele me usar para falar, eu não vou segurar. Eu vou falar mesmo, irmão, porque eu não sou desse que não manda recado, não. Que Deus manda, eu faço. Eu não sou bobo. Eu obedeço a ordem do general. Então, nessa tarde, irmãos, eu queria falar o nome de um tema nessa pregação, porque aqui no próprio versículo que a gente leu diz: não sabemos o que fazer. O que fazer quando não sabe o que fazer? E essa passagem na Bíblia é uma passagem tremenda, irmãos. Eu comecei a ler. Não é à toa que hoje nós lá na nossa congregação vamos estar começando uma campanha, mas não é no capítulo inteiro, mas também abrange esse capítulo. É no capítulo no versículo 17, mas eu vou contar um pouco da história desse rei. Josafá, ele foi o 4º rei de Judá, e o seu nome significa Deus é juiz. Ele era filho do rei Asa, e quando o rei Asa morreu, ele assumiu no lugar do seu pai. Em 2 Crônicas, irmãos, 18, revela que ele era um homem, que ele era igual a nós. Ele também errava, ele era ser humano. E ele se casou com a filha de Jezabel. Ele se aliou com quem ele não devia. Com quem você tem se aliado, hein? Nesse momento da sua vida, nessas batalhas.
Josafá, ele andou se aliando com quem não devia, porque Acabe foi o pior rei que existiu, e a mulher dele, a pior mulher que existia no mundo, nesse tempo. E ele casou com a filha dos dois, né? Em sangue de Jesus, você não imagina a filha. Mas a palavra do Senhor diz que ele se arrependeu do que ele fez. E aí é onde começa o capítulo 20. Depois que ele se arrepende, que ele se volta para o Senhor. E no capítulo 20, no começo, diz assim, ó: depois disso, os filhos de Amon, e com ele alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Os filhos de Amon, irmãos, eram os filhos de Ló com as suas filhas. Quem lembra de Ló, sobrinho de Abraão? Quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, eles fugiram para uma caverna. E ali, abrigado as suas filhas, embriagaram seu pai e tiveram filhos dele. E os moabitas eram filhos da filha mais velha, e os amonitas eram filhos da mais nova. Eram descendentes de Abraão, mas eram muito cruéis com os israelitas, irmão. A história diz que esse povo era muito cruel com o povo de Israel. Mas Josafá, irmãos, no versículo 3, no versículo 2, na verdade, diz que então vieram algumas pessoas dar uma notícia ruim para ele. E falaram: ó, vem uma grande multidão contra ti. E Josafá, ele toma uma atitude que eu e você temos que aprender com essa história. No versículo 3 diz: temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor. Não é que eu e você não tem que ter medo. Não é que eu e você não tem que temer. Nós temos que temer, sim. Mas nós temos que fazer igual a Josafá. Em meio a má notícia, em meio à crise, em meio à dificuldade, a notícia ruim, em meio àquela multidão que está vindo em sua direção, a gente se colocar de pé e começar a buscar. Porque hoje em dia tem muito crente que gosta muito de buscar conforto onde não tem. É buscar ajuda em quem não pode ajudar. Hoje está cheio e fica pagando o preço, não sai daquela situação. Por quê? A Bíblia ensina. É porque não lê a palavra. O manual do crente é a Bíblia, irmão. E muita gente perece por falta de conhecimento. No livro de Osés, se não me engano, fala. Muita gente perece e vive a perecer. Porque se só de ler só esse capítulo aqui, a pessoa já começa a entender o que é Deus. Ele recebeu a má notícia e ele fez o quê? Versículo 3. Josafá pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum naquela nação. E chamou todos os povos, porque não era só a gente, não era tipo como se fosse a cidade de Suzano, não era só aqui o bairro. Ele começou a chamar todos os povos. E aqui é onde traz outro ensinamento para nós, irmão. Quando a gente se reunir, a gente tem que se reunir no mesmo propósito. E se reunir num propósito. E hoje em dia está muito difícil de ver a igreja se reunir todo mundo no mesmo propósito, buscar o Espírito Santo, de falar o que Deus fez, o que Deus tem poder para fazer. E o propósito de um é aparecer, o propósito do outro é aparecer mais, e Deus fica em segundo lugar. Mas aqui não, ele convocou o povo. Aqui no versículo 5 diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante dos atos. E ele começou a orar. E ele começou a orar. A quem você tem apresentado essa aflição que você está passando? Deus me mandou aqui nessa tarde, irmão, e é profeta, irmão. Eu li e reli, mas nessa hora não tem esboço, não tem nada que sirva aqui. É coisa que vem de Deus. A gente faz esses papelzinhos assim, olha. Às vezes Deus muda tudo as estratégias. Ele que é o rei dos reis, ele que é o dono da estratégia.
Eu só estou aqui como um simples soldado para fazer o querer do meu Senhor. E a quem você tem apresentado essa dificuldade? Você tem jejuado? Você tem apresentado isso diante do Senhor teu Deus? Ou você está contando a história dos outros da sua vida? Crente tem que tomar posicionamento. Crente tem que se posicionar. Às vezes eu prego uma palavra um pouco dura assim, irmão, mas irmão, não adianta eu ficar alisando você aqui para você perecer lá na frente, não. Eu estou pregando a direção de Deus para a tua vida. Aprenda com essa passagem. Apresente tua situação diante do teu Deus. Porque nessa passagem, irmão, a gente vai ver que aqui ele começa a orar. E disse: ó Senhor Deus, nosso Pai, não és tu Deus no céu? Tu dominas sobre todos os reinos e todos os povos. Na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Quem pode resistir o poder do nosso Deus? Você não pode limitar o poder do teu Deus. Ele tem poder nos céus e na terra. Ele era ontem e hoje, e ele é e será eternamente. Não tem limite para o poder do nosso Deus. A gente tem que aprender, irmãos, a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, que a palavra diz que ele faz o quê? Ele cuida de nós. E aqui o povo estava temeroso, mas tinha um líder que sabia onde ir, sabia quem procurar, sabia quem poderia resolver o seu problema e a sua situação. E a palavra de Deus nessa noite eu vou insistir. Para quem você está apresentando a sua situação? Apresenta para mim. Deus está falando com você. Eu posso resolver. Eu vou resolver. Mas tem que ter posicionamento. Crente não pode viver em cima de muro. Crente não pode viver no mais ou menos. Crente não pode viver com um pé cá e um pé lá. Crente tem que estar com os dois pés firmados na rocha, que é Cristo. É direção, é sabedoria, é discernimento, é buscar o Senhor, é jejum, oração, súplica diante do Pai. Você age aqui na terra e o céu reage ao seu favor. O céu trabalha na base da reação. Você age aqui, ele reage. Ele desce com providência para a tua vida, para a tua causa, porque para Deus não existe situação impossível, não existe marido bêbado que Deus não recupera, não existe filho drogado que Deus não restaura. Quem está falando aqui para você é quem usava droga há mais de 15 anos, quem bebia há muitos anos, filho de crente, criado na igreja, mas 20 anos afastado dos caminhos do Senhor. Eu conheço esse mundo sujo que tem fora. Passei por muitas e poucas e boas, mas estou aqui. Quem disse para você que não tem jeito é mentiroso. Isso é mentira de Satanás para a tua vida, para a tua casa, para te desanimar, para tirar você do foco. Tem jeito sim. Aqui quem está falando com você é quem já tirou cadeia, já ficou preso, já fugiu, ficou 10 anos foragido. Deus me restaurou, Deus limpou meu nome. Eu devia 12 anos para a justiça. Fui aqui nesse CDB, passei 2 meses, saí de lá com o nome limpo, com a vara na mão. Porque tinha gente de joelho. Então se você está nessa luta, continua, que é nesse joelho aí que Deus vai te dar vitória. Está doendo, está ardido, está dolorido. Deus vai te dar vitória. Eu vim aqui para profetizar a bênção na tua vida, a vitória da parte do céu para a tua vida. Essa causa que você está tendo e para você já está ficando pesado. O teu Deus mandou eu aqui para dizer, ó, eu alivio todo o peso da tua vida nesta tarde. Que para você não tem solução, eu sou a solução. Se posiciona. Põe-te em pé, busca, jejua, está doendo,
Dói mesmo. Aleluia, Jesus. Mas ele é alívio. Tem hora que a situação fica difícil para mim, para você. Esses dias eu estava reclamando do meu carro, vim com a irmã Amanda. Falei para ela, tá lá fora lá, irmão. Carro branco ali, ó. Quando eu vim trazer você aquele dia que seu irmão era preto, falei para você, o próximo que eu vou ver, eu não vou passar mais calor, eu não vou mais ficar esse vidro embaçando que eu não consigo ver na chuva. E Deus, eu profetizei na minha vida. E Deus me concedeu a oportunidade de comprar outro carro, mais novo, porque Deus tem o melhor para nós, irmão. Então, profetiza na tua vida. Seja profeta de você mesmo. Eu costumo falar isso. Tem gente que fica mandando mensagem para os outros, abençoando a vida dos outros, na própria vida ele não faz. É mensagem para amigo, é mensagem no status, é mensagem no Facebook. A irmã pede oração, ela profetiza na vida da irmã, mas dentro de casa, na vida do marido drogado, bêbado, na vida do filho, ela não tem coragem de falar assim: eu profetizo a cura na tua vida, a libertação dentro do meu lar. Deus te levantou como profeta, então fale. Que Deus mandar, você tem que falar, pode ser dentro da sua casa, na rua, no seu trabalho, seja crente onde você for. Não adianta você ser crente dentro da igreja, chegar em casa e ficar arrumando encrenca, não. Tem luta que a gente tem que vencer no silêncio. Ah, eu já saí até da pregação. Esse dia eu fui pregar na igreja ali e Deus, o tema era derrubando muralha. O povo estava lá diante de Jericó e foi apregoado o silêncio, não é para ninguém falar nada. E aquele povo em cima daquela muralha ficava zombando. Tenho certeza do povo de Israel falando, tudo doido. Tem gente falando para você, você é doida. O que você está indo fazer em igreja? Em igreja de tarde no calor desse, igreja na chuva, igreja de noite, igreja não sei na onde, igreja não sei na onde. Tem gente em cima do muro zombando de você. Mas fique em silêncio, não retruque não. A estratégia de Deus para você nessa tarde, fique em silêncio, porque Deus vai jogar por terra essa muralha, esses zombadores que estão zombando da tua vida, do teu ministério, da tua casa, do teu filho, do teu marido. Deus vai entrar uma providência na tua vida, e quem está zombando de você vai ficar triste ver a sua bênção, porque você vai ficar calado, você vai exaltar, e é exaltando e adorando, e Deus vai trabalhando. Você vai orando, você vai jejuando, você vai louvando e adorando ao Senhor, e Ele vai te dando vitória. Não desanima. Deus está me falando aqui que tem muita gente com pouca força aqui. Mas hoje é um encontro que Deus marcou com você para restaurar as tuas forças. Josafá era um líder muito sábio, um homem que sabia onde buscar a direção. Aonde você tem ido buscar a direção? Está indo buscar no Facebook aquelas mensaginhas lá de 20 segundos, 15 segundos, que você vê um pregador lá falando assim, ó, Deus vai te abençoar, Deus vai derramar bênção na tua vida. Ou você tem que dobrar o seu joelho e tem que buscar, ó. Você sabe qual que é o segredo. Você tem o número para você ligar, a ligação, você tem. O contato você tem. É só dobrar o joelho. O telefone de Jeová é o joelho no chão. Dobra o joelho e começa a clamar, porque quando você age aqui, Ele vai mandar uma resposta para a tua vida. E Josafá, no versículo 9, vamos aqui, ó. Josafá fala assim, ó, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante desse templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. A palavra do Senhor está forte na tua vida aqui. É clamar. Ora mais um pouquinho, se esforça mais um pouquinho. O máximo que você fizer para Deus é pouco. E os bens que Ele tem feito na tua vida? E os benefícios? Bendizam minha alma ao Senhor e bendiga o seu santo nome, né? Você tem dado graça ao Senhor? Ou você está falando toda hora assim, ah, mas é tão pouco?
eu faço tanto, você não faz nada. Ele levou sobre si o nosso pecado, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas feridas dele nós estamos aqui, ó. E o que a gente tem feito? A gente fica murmurando. É difícil pegar a Bíblia e falar para o drogado ali, Jesus te ama. Entregar uma folhinha para ele. Porque você acha que você vem na igreja e vai embora? Não, eu estou fazendo demais aqui na igreja. Você não está fazendo nada. Se posiciona, porque quando você se posiciona, você vai estar na posição que Deus te chamou. E quando a gente está na posição que Deus nos chamou, as bênçãos vêm sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, abrange até quem está em nossa volta. Quem fez a promessa, irmão, é fiel para cumprir, irmão. Persevera nessa luta, está ardida, está doída. Deus vai te dar vitória. Quando você não souber o que você fazer, faça igual diz aqui, ó, no versículo 12. Põe os teus olhos no Senhor. Eleva os teus olhos para o monte, igual a irmã leu a palavra inicial. Porque socorro vem de lá. No Salmo 146 diz: não confiei em nenhum homem, nem em príncipe, porque nele não tem nada, não tem salvação. Confie em Deus. Está passando por alguma adversidade? Conta para Deus. Teu filho está dando trabalho? Conta para Deus. Teu marido está complicado? Conta para Deus. Teu casamento está passando por uma tribulação? Conta para Ele. A oração do justo, ela pode muito e tem efeito, faz efeito. Conta você para Deus. Às vezes você toma atitudes precipitadas, você tenta se aliar com quem não vai te ajudar, com quem vai contar o teu problema para os outros. E é doído, irmão. Você se sente traído. Você fala: não, ora por mim, eu estou passando nisso, nisso e nisso. Daqui a pouco o bairro inteiro, a igreja inteira está sabendo do teu problema. Não se alia com Cristo. Seu aliado tem que ser Jesus. Nele é a nossa salvação. Ele é o nosso abrigo, nosso refúgio, socorro. A palavra diz que ele é socorro presente na angústia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai descansar na sombra do Onipotente. Não é na sombra de qualquer um, não. É do Onipotente. É quem tem todo o poder nos céus e na terra. É quem deu sopro de vida para mim e você está aqui hoje. No princípio, Ele soprou o sopro de vida que a gente tem até hoje aqui, ó. E nessa história, irmão, é uma lição muito grande para a igreja, para mim, para você. É um tema que a gente começa a ler e a gente se mergulhar, a gente fala: meu Deus, como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. O versículo 13 diz assim, irmão: todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças e as mulheres e os filhos. Josafá convocou toda a nação. Não escapou ninguém. Todos tiveram que se apresentar diante da casa do Senhor para clamar ao Senhor. Era um homem muito sábio, um homem que sabia o que estava buscando e sabia que a resposta vinha. No versículo 14 diz assim: é o resultado do clamor. Quando você dobra seu joelho, eu vou falar agora o que acontece. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Quando a gente se põe de joelho a buscar e a clamar ao Senhor, Ele manda a resposta. E aqui a resposta do Senhor foi através daquele homem que até esse momento era um homem simples. Precisa ser estrela para Deus usar, não. Aqui não tinha Elias, aqui não tinha Eliseu. Não. Até esse momento era um homem que estava lá, mas ele tinha descendência.
Por isso que quando a pessoa tem descendência, tem história, ele expõe a geração da pessoa aqui, ó. Não era qualquer um, mas também ele não era profeta, porque para trás da Bíblia não tem lugar nenhum falando dele. Mas quando você se põe de joelho, Deus ele providencia quem ele vai levantar, aonde ele vai levantar, a hora que ele vai levantar, e não importa. Tem super crente, ou super pastor, super missionário, não. Deus levanta o que ele quiser. E o povo aqui se pôs a buscar, e Deus levantou aquele homem no meio daquela multidão de gente. E ele falou à congregação. E ele disse o quê? No versículo 15 diz assim, ó, e disse ele: dai ouvido todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Essa peleja não é sua. Essa peleja é de Deus. Deus mandou aqui nessa tarde para falar para você. Não pense que você vai vencer nada com as suas forças. Você não tem força para nada. Faça igual a Josafá. Reconheça que sem Deus você não consegue nada. Sem Deus você não vai para lugar nenhum. Sem Deus você fica perdido, sem direção. A peleja não é tua. Se você já fez assim na mão de Deus, Senhor, toma esse processo, toma essa situação. Aí tem crente que não tem paciência, que vai lá e fala assim: não, Deus, espera aí, eu vou tentar resolver do meu jeito. Aí daqui a pouco volta a se humilhar de novo: Senhor, toma de volta. Aí não tem paciência, vai lá e Deus, vou tentar resolver. Aí arruma alguém para dar um jeitinho. Você me entregou na mão de Deus? Deixa na mão de Deus. Ele vai dar uma direção para esse problema. Esse processo que você está enfrentando com a justiça, esse processo que você enfrenta dentro do teu lar. A resposta vem de Deus. A palavra que está dizendo: a peleja não é tua. A peleja é de Deus. Mas isso aqui traz um grande exemplo para nós. Deus já garantiu a vitória. Não garantiu por fome? Falou: a peleja é minha. E Deus quer que peleja? Não. Mas tem gente que ouve a promessa e fala assim: eu vou ficar sentado, não vou fazer nada não. Não age. Tem gente que recebe a promessa e ó, senta, uma garrafinha de água gelada. Santo Deus. Deus amado Jesus. E não toma atitude. Tem que tomar atitude. Aleluia. Aqui Deus fala assim, ó, que a peleja não é tua, a peleja é de Deus. Graças a Deus. Aí Deus falou isso, o povo ia ficar acomodado. Não, Deus já garantiu a vitória, porque eles conheciam Deus, o rei conhecia Deus. Só que aí Deus vai dar instrução. Deus dá instrução. Não, Deus dá direção. Deus dá direção. Se você está achando que você está perdido, você está sem rumo, dobre o seu joelhinho e peça a direção para Deus, que Ele vai te dar. Não vai pela sua própria cabeça não, porque senão você vai arrumar mais problema ainda. Deus dá direção. Tem porta. Onde eu estava conversando com meu pai falou assim: ah, eu vi você falando, mas rapaz, Noé entrou para dentro da arca. Eu falei esses dias numa pregação lá na igreja. Mas quem que estava conduzindo aquela arca? Noé entrou e Deus foi e fechou a porta. Tem porta que Deus fecha para te proteger. Tem porta que Deus fecha para te proteger. Quem fechou a porta da arca foi Deus. Ele selou por fora. E quem conduziu aquela grande arca foi Deus. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deus está colocando as coisas no lugar. Está parecendo que está mó tumulto. O vento está assoprando, está chacoalhando tudo. Você está vendo a hora de cair tudo no chão. Aí Deus me mandou aqui para falar para você:
Eu estou pelejando por você. Essa peleja é minha. Faça igual Josafá, se coloca de pé e veja o livramento que eu vou te dar. A palavra do Senhor mesmo diz aqui, irmão. No versículo 15 eu já li, né? No versículo 16 diz assim: amanhã descerei contra eles. Eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no final do vale e em frente do deserto de Jeruel. Deus aqui estava dando instrução. Você tem seguido essa instrução que Deus tem te dado? Se Deus te falou, faz do jeito que Deus disse. Não tenta seguir teus próprios caminhos não, porque é dolorido. O preço é alto. Deus, Ele prefere que você seja obediente. Não faça sacrifício de tolo. Não vá fazer igual Saul. Querer sacrificar na desobediência. Não seja obediente. Deus tem prazer nos filhos obedientes que Ele tem. E na obediência você só tem lucro diante de Deus. Porque você vai ser obediente, Ele vai te honrando. Ele vai honrando o teu esforço, a tua luta, a tua busca. Seja perseverante. Deus já falou? Deus vai cumprir. Mas Ele tem um tempo determinado. Tantas vezes parece que o tempo não chega. É duro falar isso, mas a gente também passa a luta. Mas eu fui chamado para falar. Deus sabe das minhas lutas. Mas o que eu prego para vocês é o que eu fiz. E quando o negócio aperta para mim, eu peço para Deus. Deus me dá estratégia. E quando Ele me manda instrução, eu pego e faço. E Deus tem honrado. Porque eu procuro pregar o que eu vivo. E o que eu dei na mão de Deus, Ele vai resolver. Eu creio que Deus vai resolver. Porque eu trabalho para Ele, Ele me conhece. Ele sabe que eu faço do fundo do meu coração. Não meço esforço para fazer a obra do Senhor, para fazer nada para Deus. E eu creio que Ele só tem o melhor para mim e para a tua vida. Porque tem que crer, irmão, que a peleja não é tua. Você não tem força para ganhar nada. Não é você que consegue derrotar o inimigo. Não é você que consegue repreender a enfermidade de ninguém. Você não é super-herói. A gente é servo, a gente é dependente de Deus. Se a gente estiver na posição, quando vier o inimigo contra nós, igual aqui, ó, a gente se põe na posição em buscar, em adorar, em glorificar o nome do Senhor. E Ele lá do céu, Ele se inclina para cá e fala assim, ó: agora é minha hora de pelejar essa luta. Você não vai ficar humilhado. Quem riu de você, quem está vendo essa situação e está falando que você está louco, que você está fazendo uma coisa que você não sabe, vai ver o Deus que você serve na tua vida, na tua casa. Essa peleja não é tua. No versículo 17 diz assim, irmãos, ó: nessa batalha não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã sai-lhes ao encontro e o Senhor será convosco. Essa peleja, você não vai pelejar, você não vai mover nem um fio de cabelo. A instrução do Senhor para a tua vida hoje é: pare e fique só olhando. E você vai ver o livramento de Deus na tua casa. Você vai ver a libertação do Senhor entrar dentro do teu lar. Para de ficar profetizando na vida dos outros. E quando você põe o pé dentro do teu lar, você não profetiza nada. Bate o pé dentro do teu portão e fala assim: esse lar é do Senhor. A minha casa vai servir ao Senhor. Toda a fúria do inimigo está repreendida do meu lar. Todo vício, toda a fúria de Satanás está repreendido em nome de Jesus na minha casa. Deus vai entrar com cura, Deus vai entrar com libertação, Deus vai honrar o meu esforço,
Entra dentro do teu lar e bate o pé com força e fala assim, ó: eu sirvo a um Deus que é Senhor no céu e é Senhor na terra. É Deus na minha vida e é Deus na vida da minha família. Essa causa para mim não tem jeito, mas eu sirvo a um Deus que Ele muda diagnóstico, Ele muda sentença em prol dos seus. Você está precisando é ter mais intimidade comigo, o Senhor está falando. Você está pondo limite no meu poder, e o meu poder é ilimitado. O que está trabalhando a tua vida é querer limitar o poder de Deus. Deus está falando com alguém aqui: não ponha limite no meu poder, porque o meu poder é infinito. Eu posso mudar o tempo e as estações a favor de você. Creia mais, busque mais, jejue mais. Quanto mais perto do Pai você chega, mais intimidade você tem. Peça visão espiritual, sabedoria, entendimento. Nessa terra aqui não tem nada não, irmão. Aqui nós só estamos de passagem. Você pede e não recebe porque você pede mal. É a palavra que diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Em vez de pedir um escape, você está pedindo para Deus o milagre já feito. Não, às vezes Deus está te dando uma estratégia que você não está entendendo. Pai, eu quero conquistar um carro. Deus está te dando uma estratégia para você ganhar o dinheiro para comprar o carro, mas você está esperando o carro vir inteiro. Tem gente que é assim, irmão. Deus fez a promessa, então se esforça, se põe na posição, porque Deus Ele é fiel para cumprir toda a promessa que Ele fez para a tua vida. Irmãos, e mais na frente, Josafá convocou quem para ir à frente dos exércitos dele, né? Ele tinha um exército, mas ele sabia que era mais fraco. Aí ele convocou quem? Os levitas, os adoradores. Aleluia, glória a Deus. E com um posicionamento na frente do exército. Que maravilha. E fazendo o quê? Adorando ao Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Ele sabia que a batalha já estava vencida, porque ele conhecia o poder do Deus que ele estava servindo, que ele estava falando. E o versículo 21 diz assim, ó, que a instrução foi assim, ó: vai na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Graças a Deus. Ou as suas misericórdias duram para sempre. Glória a Deus. Vai adorando ao Senhor. Diante dessa batalha que você está, se posiciona na frente. Que maravilha, glória a Deus. Não procure escudo no homem, que ele não vai te proteger. Não procure escudo em palavras bonitas. É, meu Deus, isso aí. O homem não pode te dar nada. Se coloca na posição diante dessa luta e vai adorando. Aleluia. Glória. A peleja está grande, você está vendo um exército enorme vindo na sua direção. Mas continue adorando. Porque Deus vai tirar você do vale do medo. E Deus vai te colocar lá no versículo 26, lá, ó, que diz assim, ó: ao quarto dia, eles se juntaram ao vale de Baraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tomaram para Jerusalém com alegria. Embora você esteja vendo esse exército, essa multidão de problemas vindo na sua direção, tome posição. Vá diante do teu lar, vá diante dessa causa. Se é só você na sua casa, continua, a coluna é você.
E continua adorando, porque enquanto você adora, Deus vai operando lá. Embora você pareça que não está vendo o resultado, mas Deus está colocando as coisas no lugar. Para Deus não tem nada impossível, igreja. A multidão de problemas está vindo na sua direção, mas creia no Senhor que você serve. Aquele exército, eles mesmos se destruíram entre eles. Quando o povo olhou, falou assim: meu Deus, estava tudo morto. E quando eles foram lá buscar os despojos, eles passaram, foi 3 dias carregando só de bens, ouro, prata, tudo quanto é sorte de coisas valiosas. Eles passaram 3 dias carregando. Quando chegar seu dia de carregar o seu tesouro, não vai esquecer de Deus não. Porque vai chegar a hora de você pegar seu tesouro. E pode ser que seja um caminhão de tesouro. Mas nunca esqueça quem te fez alcançar esse tesouro. Muitas das vezes Deus faz a promessa, Deus cumpre a promessa. E crente não cumpre. Querido Senhor, quer continuar na posição, continuar perseverando, recebeu a bênção, conta o testemunho. Tem crente que recebe a bênção da igreja, nem o testemunho não conta. Toma a posição, buscar o Senhor, Ele vai te garantir a vitória. Saia nessa tarde daqui de posse de vitória com essa palavra que Deus colocou no meu coração. É Deus quem vai pelejar por ti. É Deus quem vai diante de ti nessa peleja. Ele não perde, mas tem que ter posicionamento meu e seu diante dessa multidão que está vindo em nossa direção. Eu não sei se é problema na justiça, se é problema familiar, não quero saber. O meu Deus, Ele tem poder para resolver qualquer situação. E nessa tarde sai daquele posse de vitória em nome de Jesus. Receba da parte do Senhor estratégia para você conseguir vencer essas adversidades. Essa situação que você está passando no teu lar não vai ficar assim não, Deus está falando. Está inquieto e só fica olhando, porque Deus está entrando lá agora na tua casa. Eu determino em nome de Jesus, como profeta do Senhor nessa tarde, a libertação dentro do teu lar. Deus vai lançar por terra todo espírito maligno de tristeza, angústia do teu coração. Você será um Deus da alegria, um Deus poderoso. Você fica se olhando e achando: ah, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu vou te falar que você está fazendo de errado, está contando suas histórias para quem não deve. Desde o começo da pregação eu estou falando. Conta para Deus, irmão, conta para Deus, porque resposta vem do céu. E eu já falei, quando você age aqui na terra, o céu reage a teu favor. Deus envia anjos de guerra para pelejar por ti. E aonde você pôr seu pé, o anjo de guerra do Senhor vai adiante de você, vai desfazendo todo o laço lá na tua casa agora, em nome de Jesus. Esse anjo de guerra que está com a espada desembanhada em posição de guerra, ele está indo lá no teu lar agora, naquela situação para você estar amarrado, ele está desfazendo todo o laço. Toda a fúria do inimigo que esteja sobre a tua casa, toda angústia que anda assolando a tua vida, essa ansiedade, esse espírito maligno da depressão. Muitas das vezes você fica querendo falar assim: ó, Deus, eu não vou mais na igreja, eu não quero saber de igreja, a igreja não está me dando resultado. Você está querendo tomar atitude precipitada com as tuas forças, você não vai conseguir nada. Pensando desse jeito, você só vai pular mais um buraco maior. Faça igual a Josafá, te apresenta diante do Senhor, com jejum, com oração. Deus vai te mandar uma resposta. Eu creio em nome de Jesus, irmão, que vai vir gente que não está testemunho aqui, ó. Que vai, a partir de hoje, vai sair daqui com estratégia. Medite nessa palavra, quando chegar em casa e começa a agir igual esse homem agiu.
é buscando, é jejum, é adorando, e no final Deus garantiu a vitória. Eles voltaram para casa com bens materiais. Graças a Deus. E com alegria. Deus vai te devolver a alegria essa tarde. Saia daqui de posse, de vitória em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. E as palmas são para o Senhor, amém?